Após 2 anos em que Ali Khamenei inundou o planeta com acusações de genocídio em Gaza, investindo centenas de milhões de dólares em propaganda global e protestos anti-Israel, denúncia feita pelo próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, bastaram 48 horas para que o seu próprio regime executasse civis iranianos numa escalada inédita no século XXI. Nenhuma guerra do século XXI produziu tantas vítimas civis em apenas 4 dias. Nenhuma. Segundo fontes citadas pela CBS, as estimativas internas falam em 20 mil mortos nas primeiras 96 horas de confrontos. A CBS ela fez a ressalva que não é possível verificar independentemente devido ao apagão de internet e à repressão. E essa impossibilidade é parte do próprio crime. E como sempre, no Irã, o alvo é o seu próprio povo. Mulheres, adolescentes, idosos, médicos, estudantes, todos mortos por quererem viver num país livre. Muitas das mulheres assassinadas estavam grávidas, segundo testemunhos trazidos pela médica Mahsa Kermanshah. Mahsa foi executada em Teherã por justamente denunciar isso publicamente. A teocracia que hoje fuzila civis foi fundada pela mesma doutrina que legalizou as barbaridades do Ayatollah Khomeini. O fundador do regime decretou que prisioneiras virgens deveriam ser estupradas antes da execução para que não vão para o paraíso. E ele foi além. Ele inseriu na jurisprudência xiita que um homem pode ter relações sexuais com animais, mas deve abater o animal após o orgasmo e vender a carne aos infiéis. Esse é o fundamento doutrinário da teocracia que hoje fuzila mulheres nas ruas, arranca estudantes de casa, faz desaparecer cadáveres e cobra resgate para devolver corpos. Sim. O regime está vendendo os mortos. Segundo as organizações iranianas no exílio, famílias têm sido coagidas a pagar até 40 mil dólares para recuperar corpos de familiares e realizar o enterro. Quem não paga, vê o corpo desaparecer. Em Karchak, ativistas relatam o acúmulo de mais de 5 mil cadáveres. O número total de mortos, segundo essas redes, já supera 10 mil. E ninguém sabe onde termina. O regime, ele corta a internet, telefonia, iluminação pública, jornalistas, médicos, dados e peritos. É o primeiro genocídio digital da história. Um genocídio que só não é visto porque o próprio regime desligou a luz. Enquanto isso, a ONU emite comunicados mornos e as hashtags do Ocidente seguem em silêncio. Isso não é crise política, é genocídio. E é um genocídio cometido dentro do próprio país contra o seu próprio povo, enquanto as democracias ocidentais discutem semântica e a ONU contabiliza comunicados vazios. Onde estão os jornalistas que choraram por Gaza? Onde estão as marchas feministas de Londres, de Paris, do Brasil? Onde estão os políticos e influências progressistas, socialistas, comunistas que dizem lutar pelos direitos humanos? O Irã está mostrando ao mundo a forma mais antiga de terror: matar para que ninguém mais ouse viver livre. E é isso que aqueles que estão calados defendem. O silêncio internacional é a segunda morte civilizacional. E é essa morte que pode e deve ser evitada. Não existe regime, soldado ou vala comum capaz de deter um povo que decidiu ser livre. O Irã não está pedindo que o Ocidente lute. Ele está pedindo que o Ocidente enxergue o mal causado por uma ditadura. Todo massacre precisa de silêncio para prosperar. Por isso, precisamos acender os olhos do mundo neste momento, porque este é o primeiro ato de justiça e resistência. Após 2 anos em que Ali Khamenei inundou